Muito bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Fluminense logo pela manhã, deixando você, como sempre, muito bem informado aqui no canal do Lessa. Fique até o final deste vídeo porque temos muitas informações e informações importantes envolvendo reforços que poderão chegar ao Flu nos próximos dias. A diretoria está acelerando as negociações, acelerando as conversas para tentar, se não fechar totalmente o elenco até a reapresentação do time principal, que por sinal já acontece amanhã, quarta-feira, mas pelo menos conseguir fechar o grupo que vai disputar, que vai iniciar a temporada 2025 nesses primeiros dias de pré-temporada. Então vem comigo porque tem muita informação e se você puder já chegar neste vídeo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. Claro, o seu comentário é sempre muito importante, mas se inscrever, o like são coisas gratuitas que não custam absolutamente nada e ajudam absurdamente aqui a gente. Então, se você puder, já deixa essa moral, vambora, vamos de notícia. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Eu vou começar falando de John Kennedy, que finalmente foi anunciado pelo Pachuca lá no México. Eu informei recentemente aqui no canal do Lessa que ele já tinha passado pelos exames médicos, já estava treinando com o grupo do Pachuca, mas o anúncio oficial, por questões internas lá do Pachuca, acabou demorando um pouquinho. E agora sim, oficialmente, John Kennedy é jogador do Pachuca, empréstimo de 1 ano. Fluminense, lembrando, recebeu 3 milhões de reais por esse empréstimo, 500 mil euros, e também está atrelada a esse empréstimo a opção de compra de 6 milhões de euros. Isso está mais ou menos ali 38 milhões de reais é o valor que vai ter que desembolsar o Pachuca se quiser ficar com o John Kennedy ao final do contrato. Vamos ver como é que foi esse anúncio do JK? Bom, então tomara que o John Kennedy possa ter muita sorte lá no Pachuca. 2024 foi um ano muito decepcionante, mais um, porque a gente esperava que pudesse ser o ano do John Kennedy, depois do histórico gol da Libertadores, o título, enfim, tudo que ele fez no segundo semestre de 2023, mas infelizmente, mais uma vez, deixou a desejar, né, na postura como atleta, como jogador de futebol e como um moleque de Xerém que é admirado, que é querido, que é amado por muitos torcedores. Isso é o fato. Né? Por uma questão de idolatria, isso aí eu deixo para cada um. Eu acho que idolatria vai muito mais além de título, vai além de gol de título. Tem muita coisa atrelada ao meu conceito de idolatria. E infelizmente o John Kennedy nunca teve uma postura de fato de um ídolo, de um jogador importante. Por escolhas dele. Tomara que isso possa mudar agora, talvez num outro país, num outro ambiente, com outras pessoas. Quem sabe isso possa, de uma vez por todas, mudar a mentalidade dele. Eu acho que em relação a gente tem que, não resta muita coisa a não ser esperar, aguardar, porque se der tudo certo, o Fluminense conseguiria 40 milhões de reais aí praticamente com a venda do John Kennedy. Se não der certo lá, ele terá a opção de voltar aqui e aí a gente vai ter que avaliar depois em quais condições isso irá acontecer. Mas é fato que 2024 foi muito, muito decepcionante, mas evidentemente que até por ser atleta do Fluminense, por ser um ativo do clube, a gente torce para que ele tenha sucesso lá no futebol mexicano. Por falar em moleque de Xerém, quem teve uma postura totalmente diferente, ainda que tenha se envolvido também naquele caso, aquela polêmica, né, no hotel do Fluminense, no quarto, na bagunça,
enfim, aquele episódio que acabou acarretando no afastamento de alguns jogadores, dentre eles John Kennedy e Cauã Elias, mas que depois, esse sim, mesmo com alguns problemas, com algumas dificuldades, foi um jogador importantíssimo, extremamente importante na luta contra o rebaixamento, fez gols fundamentais para que o Fluminense seguisse vivo e no fim das contas conseguisse se livrar desse rebaixamento. Cauã Elias se reapresentou ontem no CT Carlos Castilho, antecipando o início, aliás, o fim das férias, para já dar início ao planejamento para a temporada 2025. Isso para mim é mostrar comprometimento, isso para mim é um sinal de preocupação com a carreira, é um sinal de que já está, sabe, mentalizando e já trabalhando para fazer um 2025 muito melhor do que foi 2024. Esse garoto tem muita capacidade, tem muita qualidade e trabalha, e é um atleta, na essência da palavra. Tem muitas referências positivas em relação a Cauã Elias, a postura dele como atleta profissional, que contrasta totalmente com o que foi o John Kennedy desde que ele surgiu no time profissional. Então tomara que de fato o Cauã consiga fazer a melhor preparação possível, porque sem dúvida alguma vai ser um jogador muito importante para o Flu de Mano Menezes ao longo deste ano. E vamos a mais um jogador que o Fluminense sondou no mercado de transferências. O jornalista Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, que cobre o Internacional, disse que o Fluminense fez uma sondagem pelo meia Carlos de Pena, meia atacante, né? Carlos de Pena, ex-jogador do Internacional, jogador de 32 anos e que esteve no Bahia ao longo de 2024. Ele está livre no mercado e, portanto, pode se transferir para qualquer equipe. Ele destaca aqui que o Carlos de Pena teve uma passagem apagada pelo Bahia, foram 37 jogos, 1 gol marcado, além de 4 assistências. Os números dele no Internacional em 2022 e 2023 teve bons números, bons momentos, com 5 gols e 7 assistências em cada um dos anos, ou seja, 12 participações diretas em gols da equipe gaúcha. Lembrando que o Fluminense tem a intenção de contratar um meia, já vem sondando no mercado há um tempo, um meia que tenha a capacidade de fazer a função de Paulo Henrique Ganso. Apesar de que o Carlos de Pena também é um jogador de característica diferente, ele não é muito organizador, é um jogador que é um meia atacante que cai pelos lados também, é um cara que no Inter, se eu não me engano, ele atuava até um pouco mais aberto, mas também pode atuar por dentro. O Vasco já sondou esse jogador várias vezes, eu acho que sondou agora de novo, e se eu não me engano teve uma outra equipe que também foi atrás do Carlos de Pena, depois o Vitória. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele vai para o Internacional, achei até um bom jogador, né, naquelas temporadas pelo Inter. Mas agora com 32 anos, essa última temporada bem apagada, bem ruim, não deve ser um jogador tão barato assim, sinceramente não me anima muito. Não é o jogador que eu buscaria no mercado, não é uma contratação que eu diria, é uma boa contratação. E seria mais uma para chegar com status de compor elenco, com status de reserva. É natural que tenha essa sondagem, como o Fluminense sondou vários e vários jogadores, muitos a gente nem vai saber, mas creio eu que não deve ter sequência, e eu espero que não tenha sequência, porque para mim não se encaixa muito nesse time que está sendo montado para 2025. Bom, vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil. Janeiro já começou, e se você está precisando aí de um reforço no caixa, de uma grana extra para resolver qualquer problema da sua vida, ou não para resolver algum problema, mas para fazer um investimento, para fazer uma viagem, por que não? Entre em contato com a Mais Ágil se você tem aquele saldo lá no FGTS, no Fundo de Garantia. A Mais Ágil tem uma equipe lá pronta para te atender, para te explicar como funciona todo esse processo, e aí dando tudo certo, você concordando, dando ok, você vai receber esse dinheiro na tua conta em poucos dias. Ninguém faz isso melhor do que a Mais Ágil, e mais rápido também, o nome não é por acaso. Então entre em contato aqui, o link está no comentário fixado, vai ter uma galerinha lá boa para te atender. Vamos atualizar agora a situação do volante Cuéllar, de 32 anos, jogador do Al-Shabaab, que interessa ao Fluminense e pode ser mais um reforço do Flu para a temporada 2025. Ontem eu trouxe essa informação com exclusividade, aqui no canal do Lessa, trabalho de apuração da equipe Jornada KTO 1902, mais um nome que o Fluminense abriu conversas e também uma negociação para tentar viabilizar essa chegada. Uma posição carente, primeiro volante. O Fluminense hoje, com essa característica de fato, só tem Facundo Bernal.
né, do elenco profissional que terminou a temporada 2024. E, bom, a gente apurou, né, depois a gente tentou coletar ali mais algumas informações e entender melhor esse cenário, se é viável ou não essa chegada do Cuejá. E eu tenho algumas coisas interessantes para passar para vocês, mesmo que sem tirar o pé do chão e sem ficar iludindo aqui o torcedor, que é uma coisa que, bom, quem acompanha meu trabalho aqui sabe que eu não faço. Por que eu estou falando isso? Não é uma negociação simples, porque ele tem contrato até junho de 2026, ele tem um salário alto, né, na Arábia Saudita, ele estava no Al Hilal, depois vai para o Al-Shabaab, os caras pagam muita grana lá, né, ele não está lá por acaso, e já está lá há quase 5 temporadas, então não é estalar os dedos e não, vem para o Brasil, estou indo embora, não é assim que funciona. Mas uma coisa que aumenta a esperança dessa negociação acontecer é que o Cuejá topou ouvir a proposta do Fluminense, topou conversar, e a família dele aceita um retorno para o Brasil. Ontem a Aline Nastari, lá no TNT Esportes, trouxe uma informação de que o staff do Cuejá está tentando viabilizar uma saída sem custo lá da Arábia Saudita. E aí, obviamente, isso facilitaria bastante o trabalho do Fluminense, porque teria que negociar, chegar a um acordo com o jogador. Se isso acontecer, foi o que eu falei, se eu não me engano eu não falei aqui, mas falei nas redes sociais. Para essa negociação, ela ter um final feliz, ela realmente ter sucesso, ou o Fluminense ter sucesso nessa empreitada, será fundamental a vontade do Cuejá. Isso só vai acontecer se ele realmente topar voltar ao Brasil. Se ele quiser voltar ao Brasil, porque ele também vai ter que chegar lá e conversar e negociar com o Al-Shabaab para conseguir essa liberação. O que anima também é que há algumas informações lá na Arábia Saudita de que eles topariam liberar o Cuejá e iriam para o mercado buscar outro jogador. Mas provavelmente isso vai acontecer mediante uma compensação financeira. Não acho que eles vão liberar de graça. Então, enfim, são detalhes, nuances de mais uma negociação que, repito, não é simples, não é fácil, mas acho que vale a pena insistir, porque o Cuejá, na minha opinião, é um jogador ainda de qualidade. É claro, outra coisa que é importante pontuar isso aqui, ele é um jogador que está já desde 2019 na Arábia Saudita. Muito tempo num campeonato com um nível competitivo bem mais baixo do que aqui, com número de jogos bem mais baixo daqui, quase metade dos jogos que são disputados aqui no Brasil em relação à quantidade. Então é evidente que ele com 32 anos não é aquele mesmo jogador que foi muito bem aqui no Flamengo quando saiu em 2019. Isso eu acho que é evidente, mas ainda assim, como é um cara que se cuida fisicamente, com 32 anos, acho que ele tem muita condição de render. Né, um cara forte na marcação, um cara de muita personalidade, é aquele volante brigador, com rodagem, não é veterano, mas com rodagem, com experiência, que eu acho que, na minha opinião, é muito importante o Fluminense ter nesta temporada para revezar com o Facundo Bernal. Então, claro, mediante, se for dentro da realidade do clube, acho sim que seria uma contratação muito boa e mais um, na verdade, o segundo, porque eu acho que o Hércules chega com status ali de, em tese pelo menos, ser titular. E acho que se o Cuejá vem para o Fluminense, é chegar, pegar a camisa e jogar. Né? Essa é a minha visão em relação a ele. Neste momento, vamos ver como essa negociação vai caminhar, vai avançar, mas a tendência é de que essas conversas possam evoluir ao longo dos próximos dias. Fechou, pessoal? Qualquer informação, qualquer novidade, como sempre, a gente volta aqui ao longo do dia com mais informações no canal do Lessa. Esquece não, deixa o like, seu comentário e se inscreve no canal. Tamo junto, abraço!